Você acorda todas as manhãs e faz a mesma coisa, prepara seu café. Mas você sabia que por trás dessa xícara existe uma história de superação que poucos conhecem? O café brasileiro enfrentou adversidades extremas para chegar até sua mesa. Desde pragas devastadoras até crises econômicas que quase destruíram nossa tradição cafeeira. Se você é apaixonado por café, deixe seu like e vamos descobrir juntos os segredos dessa jornada. Nossa plantação de café no Brasil já foi considerada perdida pelos especialistas. No século XIX, uma praga conhecida como ferrugem do café atacou violentamente as lavouras, ameaçando acabar com décadas de cultivo. Os produtores assistiam suas plantas morrerem sem conseguir fazer nada para impedir o desastre. Era como ver anos de trabalho árduo desaparecendo diante dos olhos. A situação ficou ainda mais crítica quando os preços despencaram no mercado internacional. Famílias inteiras de cafeicultores perderam suas propriedades e não tinham como sustentar suas plantações. Muitos consideravam abandonar definitivamente a atividade que havia sido passada de geração em geração. O sonho do café brasileiro parecia estar chegando ao fim de forma devastadora. Mas havia algo especial no grão brasileiro que nem mesmo os especialistas conseguiam explicar completamente. A combinação única do solo, clima e altitude criava características que tornavam nosso café diferente de qualquer outro no mundo. Era essa particularidade que mantinha uma pequena chama de esperança acesa entre os produtores mais persistentes. O que eles não imaginavam era que essa adversidade seria apenas o começo de uma transformação extraordinária. A ciência do café estava prestes a revelar segredos surpreendentes sobre o que tornava o café brasileiro tão especial, mudando para sempre nossa compreensão sobre essa bebida mágica. Durante os anos mais difíceis, muitas fazendas foram completamente abandonadas. Os cafeicultores não conseguiam nem mesmo pagar os trabalhadores, e as plantações ficaram entregues ao tempo. Era desolador ver campos inteiros de café seco, com os frutos apodrecendo no pé. A tradição que havia colocado o Brasil no mapa mundial do café parecia estar morrendo lentamente. Famílias tradicionais que viviam do café há gerações se viram obrigadas a migrar para as cidades. Levavam apenas as roupas do corpo e algumas sementes guardadas como lembrança de tempos melhores. Muitos choraram ao deixar suas terras, sem saber se algum dia poderiam voltar. O conhecimento ancestral sobre o cultivo de café corria o risco de se perder para sempre. Os poucos produtores que resistiram enfrentavam dificuldades inimagináveis. Trabalhavam sozinhos em suas propriedades, sem recursos para contratar ajuda ou comprar equipamentos. Dormiam poucas horas por noite, preocupados com o futuro de suas lavouras. A cada manhã, acordavam sem saber se valeria a pena continuar lutando contra as adversidades. Nesse período sombrio, surgiram histórias tocantes de solidariedade entre os cafeicultores. Vizinhos compartilhavam sementes, ferramentas e conhecimento mesmo tendo muito pouco. Era comum ver produtores ajudando uns aos outros na colheita, sem esperar nada em troca. Essa união se tornaria fundamental para o que estava por vir. Mas foi justamente no momento de maior desespero que algo extraordinário começou a acontecer. Alguns produtores notaram que certas plantas resistiam melhor às pragas e condições adversas, como se guardassem segredos evolutivos únicos que estavam prestes a ser descobertos. A motivação para não desistir veio de uma descoberta inesperada, feita por um pequeno produtor no interior de Minas Gerais. Ele notou que seus cafés tinham um sabor diferenciado quando passavam por um processo específico de fermentação natural. Era algo que seus avós faziam intuitivamente, mas que a ciência ainda não havia explicado completamente. Esse foi o primeiro sinal de que o café brasileiro guardava segredos extraordinários.
Pesquisadores brasileiros começaram a investigar cientificamente essas particularidades do nosso café. Descobriram que a altitude e o clima tropical criavam condições únicas para o desenvolvimento de compostos aromáticos especiais. Nossos grãos continham níveis de antioxidantes superiores aos encontrados em cafés de outras regiões. Era como se a natureza tivesse conspirado a favor do café brasileiro. A paixão pela bebida se tornou o combustível para continuar lutando. Cafeicultores perceberam que não estavam apenas cultivando grãos, mas preservando uma cultura milenar. Cada gole de café representa séculos de conhecimento acumulado sobre fermentação, torra e preparo. Essa consciência despertou um orgulho renovado pela tradição cafeeira nacional. O apoio veio também de consumidores conscientes que começaram a valorizar a origem e qualidade do café. Movimentos de valorização do café brasileiro ganharam força, criando um mercado mais justo para os produtores. As pessoas descobriram que pagar um pouco mais por um café de qualidade fazia diferença na vida de famílias inteiras. Mas o que realmente mudou tudo foi quando descobriram fatos curiosos sobre o café que ninguém imaginava. Essas revelações transformariam completamente a forma como enxergamos nossa xícara matinal e dariam início a uma revolução silenciosa na cultura cafeeira brasileira. A recuperação começou com pequenos passos práticos que revolucionaram a cafeicultura brasileira. Produtores começaram a mapear cientificamente seus terrenos, identificando microclimas que produziam cafés com características únicas. Implementaram técnicas de agricultura sustentável, que não apenas protegiam as plantas, mas melhoravam significativamente a qualidade dos grãos. O trabalho árduo incluía acordar antes do amanhecer para monitorar cada detalhe da plantação. O apoio veio através de cooperativas que se formaram espontaneamente entre os cafeicultores. Compartilhavam conhecimento sobre técnicas inovadoras de processamento que realçavam sabores específicos do café brasileiro. Investiram em equipamentos coletivos que individualmente seriam impossíveis de adquirir. Criaram redes de distribuição que conectavam diretamente produtores aos consumidores, eliminando intermediários desnecessários. A ciência do café revelou segredos fascinantes que mudaram tudo. Descobriram que o café brasileiro possui compostos únicos que ajudam na concentração matinal de forma mais eficiente que outros cafés. Nossos grãos contêm uma combinação específica de ácidos clorogênicos que potencializam os benefícios antioxidantes. Essas descobertas científicas deram credibilidade internacional ao café produzido em território nacional. Técnicas ancestrais foram redescobertas e aperfeiçoadas com tecnologia moderna. O método de cold brew caseiro, por exemplo, realça características únicas dos grãos brasileiros que se perdem na torra tradicional. Produtores aprenderam a controlar precisamente o tempo de fermentação para desenvolver perfis de sabor específicos. Cada etapa do processo foi otimizada baseada em conhecimento científico sólido. A transformação foi gradual, mas constante, construída sobre fundamentos sólidos de qualidade e sustentabilidade. Cada pequena vitória fortalecia a confiança dos produtores e consumidores. O que parecia impossível alguns anos antes estava se tornando realidade através de determinação e trabalho colaborativo incansável. A experiência transformou completamente a perspectiva sobre o café brasileiro e sua importância cultural. Produtores que quase desistiram descobriram que estavam cultivando muito mais que grãos. Preservavam uma tradição que conecta milhões de pessoas diariamente. A diversidade ensinou que a qualidade supera a quantidade, criando um mercado mais valorizado e sustentável. Hoje, compreendemos que cada xícara carrega história, ciência e paixão.
O café brasileiro ganhou reconhecimento mundial através dessa jornada de superação. Fatos curiosos sobre nosso café se tornaram fonte de orgulho nacional. Somos o único país que produz café em todas as altitudes, criando diversidade única de sabores. Nossa tradição de beber café doce desenvolveu paladares capazes de identificar nuances que escapam a outros consumidores. Esses detalhes transformaram nossa simples bebida matinal em patrimônio cultural. A lição universal que emerge dessa história é sobre a força da resiliência humana. Trabalhadores matinais que tomam café brasileiro participam diariamente de uma cadeia de superação que conecta campo e cidade. A adversidade não destruiu nossa tradição cafeeira, mas a refinou como um processo de torra perfeita. Cada gole representa vitória sobre desafios que pareciam impossíveis de superar. A transformação pessoal dos cafeicultores inspirou toda uma geração. Eles descobriram que preservar tradições não significa resistir à mudança, mas adaptar-se mantendo a essência. Suas histórias provam que paixão genuína por algo pode superar qualquer obstáculo. O café se tornou símbolo de que pequenas ações diárias podem gerar impactos extraordinários quando feitas com propósito. Sua xícara de café matinal agora carrega uma nova dimensão de significado. Não é apenas cafeína para despertar, mas conexão com uma história de superação que continua sendo escrita diariamente. Se você se inspirou com essa jornada, compartilhe com outros amantes de café e ajude a perpetuar essa tradição extraordinária que une ciência, cultura e esperança.